Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não? Precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas, músicos, artistas plásticos e todos que estão ligados à educação e cultura. Está recheada de crônicas, poesias, dicas de português e muitas coisas mais. Você pode encontrá-la nas principais bancas de Ribeirão. Gostaria de anunciar em nossa revista? Ligue para nós, 3995-2171. Olá, e aqui estamos mais uma vez com o nosso Ponto e Vírgula. E como eu disse a semana passada, hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Doutora Ana Laura Martinez, doutora com mestrado, doutorado pela USP, psicanalista, psicóloga. Bom, vocês vão ver que fera que é essa nossa convidada de hoje. Mas, como sempre, nós temos aqueles recadinhos. E para começar, estão lembrados que eu falei da nossa revista Ponto e Vírgula, né, no programa passado, e eu disse que hoje falaria alguma coisa a mais sobre a revista. Bom, vocês viram que eu tenho duas revistas aqui na mesa. Essa daqui é da Feira do Livro, que eu vou falar agora mesmo também de algumas coisas muito especiais que nós temos para a Feira do Livro, que começa hoje às 19 horas, lá no Teatro Pedro II, abertura, e amanhã é que começa para valer ali na Praça 15, em outros lugares. Vou falar já já também. Mas falando o quê? Da nossa revista Ponto e Vírgula. Ela é a que homenageia este bimestre, Eli Vieites Lisboa, que é também a homenageada da feira, 14ª Feira do Livro, aqui em Ribeirão Preto. Essa revista, gente, como a Eli disse, né, Eli? Uma das mais lindas. A gente sempre faz uma revista mais linda que a outra, então não dá, você olha, nós já estamos na 14ª revista. E se você olhar desde a primeira, você vai falar, gente, a revista continua cada vez mais linda. Então nós temos na primeira parte aqui, depoimentos. Você que não viu, você vai ganhar essa revista lá no estande dos autores locais. Você pode chegar lá e falar, eu quero a revista que tem a Eli na capa. Nós temos uma biografia da Eli, que é fantástica. Depois temos depoimento do Jugurta. Vocês viram no programa anterior que ele leu o depoimento que ele escreveu, está escrito aqui. Depoimentos de todos os filhos do Jugurta, fazendo uma homenagem a Eli, das filhas adotivas da Eli. Temos também Pescaria Inusitada do Jugurta. Esse Jugurta, gente, ele é demais. Ele tem cada história fantástica. Você não pode deixar de ler essa revista. Temos o Dr. Itamar Wugman. Dr. Itamar Wugman também, que é cronista aqui na nossa revista. E nessa aqui, ele escreveu O Desejo Realizado. Ah, gente, você precisa ver o estilo de Dr. Itamar Wugman. É demais, você tem que ler também esse artigo. Nós temos Ética Empresarial do nosso querido César Augusto Batista. Olha, tem tudo a ver com a ética na sua empresa. Você tem que ler também. E falar nisso, o César vai dar uma palestra lá dia, não sei ainda que dia que é, mas eu sei que é nesse período de 16 a 24. Temos uma homenagem que fez a Rosa Maria de Brito Cossenza, também da Academia Ribeirão Pretana de Letras, que fez para Lúcia Maria e Nilva Mariani, recentemente falecidas. E temos aqui o Jugurta, nosso boldrin, do nosso querido Antônio Carlos Tórtoro. O Tórtoro, gente, é fera. Vocês conhecem bem a fera, não conhecem? Está aqui. Você tem que ler essa matéria que ele escreveu sobre o Jugurta. Depois nós temos do nosso casal maravilhoso lá de Gaspar, Santa Catarina, o Bridon, JC Bridon, Aprendendo a Viver. E da Arlete, a esposa do Bridon, Só Ele Me Escuta. Você já sabe viver? Não sabe? Aprenda aqui com o Bridon, tá? Depois nós temos Ser Avó. Quem que é esse nosso colunista José Antônio de Azevedo? Por que ser avó? O avô não entra nessa aqui não, viu? Você vai ver. Por que que ele destaca só ser avó, tá? Tem que ler. Obrigado por você existir.
é o nome do livro de Lucília Junqueira de Almeida Prado, que está aqui na nossa revista e que você precisa ler. Depois nós temos aqui um anúncio da Ed Lemos. E por falar na Ed Lemos, gente, no nosso sarau, que vai acontecer dia 31 de maio, ali em Poços de Caldas, na Companhia Bela de Artes, essa Ed Lemos e José Roberto vão dar um show. Bom, eles vão fazer a parte erudita, depois vem Alcione Menegas, que é a nossa aqui da casa também, aquela fera da música popular brasileira, pintora, e tem um monte de coisas lá da Alcione, né, Alcione? Ela também vai dar um show. E para completar, José Carlos Minto, que é um cantor que nós revelamos aqui no Ponto e Vírgula e que você tem que ver. Gente, esse pessoal é fera! Eles vão estar lá no sarau da Companhia Bela de Artes, dia 31, em Poços de Caldas. Ah, você gostaria de ir? Nós temos vaga ainda no nosso ônibus, viu? É só entrar em contato comigo e você vai. Depois nós temos Aquela Mulher. Esse artigo é aqui de Aline de Oliveira, que está lá na Irlanda. É a nossa correspondente estrangeira. E ela também, que é do site Vagas para Moda. Você quer procurar algum emprego? Entra nesse site, vê tudo de graça e você pode arrumar um emprego até por aqui. Curiosidades, estamos falando da Rádio Educativa FM 87.9, da minha querida amiga Gilda Sintra e Arlinda Rocha. Essas duas mulheres poderosas, está aqui também na revista. O que é que nós temos mais aqui? Poetas de Ontem, que nós temos a nossa querida Nilva Mariani e Maria Lúcia Cardoso dos Santos, que, como eu disse lá no começo, recentemente falecidas. E temos também os poetas de hoje desse bimestre, Adriano Pelá e José Michele. Parabéns a vocês dois poetas que estão estreando com nota 1000 na nossa revista. Depois nós temos aqui o sarau de lançamento da revista Ponto e Vírgula, que nós fizemos, que foi ali, quando que foi? Ah, foi naquele dia que nós fizemos o lançamento do livro do José Antônio de Azevedo, Comendo Fogo e Cuspindo Cinza, e o coração infarta quando chega a ingratidão. Foi o lançamento dele, tudo registrado aqui, esse lançamento que foi feito lá no Espaço Zavalha, tá? E o José Antônio vai estar também conosco lá em Poços de Caldas. E aqui, para terminar, poemas de Irene. Você vai ler e vai ver que beleza, tá? Mas agora, os recadinhos são esses. Então, grave aí. Sarau, Ponto e Vírgula, em Poços de Caldas, Companhia Bela de Artes, em dia 31 de maio, tá? Vai conosco, tá bom? Bom, e agora? Vamos partir aqui para a revista. Amanhã, dia 16, às 2 horas da tarde, no Salão de Ideias, vai estar presente a nossa querida Raquel Naveira. A Raquel, ela é poeta e fala sobre a função social da poesia. Então, já fica o convite para você, é naquele salão de cima ali do Palace. Olha, a Raquel, gente, é uma pessoa maravilhosa que dá cada recado que eu vou te contar, viu? Não pode perder, não. E tenho que falar, destacar aqui também, que dia 23, a 1 da tarde, eu tenho a palestra aqui, Entre a Literatura e a Psicanálise, Como Nascem as Ideias. Com quem? Com ela, a fera de hoje, doutora Ana Laura Martinez. E no dia 23 também, ali na Biblioteca Padre Euclides, às 9 horas da noite, aliás, 9 horas não, eu irei falar tanta coisa aqui, né, que tá tudo errado. Dia 23, às 7 horas da noite, 19 horas, Jogos Florais, a Leitura e a Trova, com Domitila Borges Beltrame e José Xavier Borges Júnior. Vocês estão lembrados que naquela entrevista que eu fiz com ele aqui, nós colocamos um pedacinho, aliás, um poema do José Xavier. Ele vai estar lá com a Domitila para falar sobre trovas. Dia 23, numa sexta-feira, às 19 horas, na Biblioteca Padre Euclides. Onde é que fica a Biblioteca Padre Euclides? Rua Visconde de Inhaúma, 490, primeiro andar. Eu estarei lá e eu espero você também, tá? Agora, chego, falo demais, hein, gente? Nossa, falo muito. Mas agora nós vamos para uma breve pausa e eu volto com ela,
essa fera da psicanálise, doutora Ana Laura Martinez, aqui no Ponto e Vírgula. A FUNPEC RP Treinamentos tem o curso certo para ajudar você a chegar mais longe. Inglês, Excel, Six Sigma Formação de Green Belt, Lean Manufacturing, treinamento de MASP, Leader Casing, matemática financeira, setor comercial e setor imobiliário, estatística aplicada, gestão por resultados, finanças do dia a dia, logística, gestão de suprimentos, palestra para diretores, gerentes e champion do programa Six Sigma e muito mais. A FUNPEC está situada na Rua Floriano Peixoto, 2444. Telefone 3620-1251. FUNPEC. Vai trocar ou comprar seus óculos? Procura por boa qualidade e excelente atendimento? Vá até a Ótica Luvision e você irá encontrar. Na Ótica Luvision tem óculos de grandes marcas, Ana Hickman, Carreira, Kipling, lançamentos da Red Nose e muito mais. Ah, tem o Espaço Kids para a criançada, com óculos da Turma da Mônica e do Seninha. Passe hoje mesmo na Ótica Luvision, ali na Rua Henrique Dumont 625, no Jardim Paulista. Ótica Luvision, um novo jeito de olhar. A Escola Bauhaus, há mais de 20 anos, prepara você para o mercado de trabalho nas áreas de desenho, arte, arquitetura, decoração, fotografia, animação digital e inglês. Estabeleceu parcerias com a Unifran para polo de graduação e pós-graduação e também com a Florida Christian University, oferecendo cursos de Master e Doctor internacionais. Faça a diferença, faça Bauhaus. Voltando com ponto e vírgula, vamos bater um papo agora com a doutora Ana Laura Martinez. Ela que é autora do livro O Divã no Dia a Dia. Quem é a doutora Laura? Ela é formada em psicologia pela USP de São Paulo, onde também realizou mestrado e doutorado. Atua desde 2003 como psicóloga clínica de orientação psicanalítica em consultório particular, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Possui vasta experiência como docente em cursos de graduação e pós-graduação por disciplinas ligadas à psicanálise. Atualmente, é professora convidada do curso de especialização Teorias e Técnicas Psicanalíticas, oferecida pelo Instituto de Estudos Psicanalíticos, no qual ministra aulas sobre o pensamento de Freud, coordena grupos de estudo em psicanálise e oferece supervisão a estudantes e profissionais de psicologia que atuam na área psicanalítica. Nas horas vagas, exerce o prazeroso ofício de escritora. E eu já começo dizendo que esse livro aqui, gente, é demais. Tudo bem, doutora Ana Laura? Tudo bem, Irene, e você? Tudo bem. É um prazer estar aqui falando com você. Olha, e você sabe que eu fiquei tão feliz porque eu fiquei conhecendo você através de um programa do nosso amigo Cassone, né? No canal 22. Do Edmo, que ele entrevistou você e a Eli. Foi? Desculpa aí, o Cassone também está no canal 22. A Senhora das Sombras, e nesse dia do lançamento do livro da Eli, você estava lá, ela já havia me falado, Irene, você tem que conhecer a doutora Ana Laura. Ela é uma pessoa maravilhosa. E que sorte que você estava lá no livro, no dia do lançamento da Eli. Sorte minha, né, de ter conhecido a Eli. A Eli é uma pessoa fantástica. Mas hoje nós não vamos falar do livro A Senhora das Sombras, que a Eli, eu vou falar aí, nós vamos fazer mais uma matéria, porque a Eli é homenageada da feira, como eu falei para vocês. Ela vai estar lá na feira, vai fazer esse lançamento no estande dos autores locais, tem palestra também dia 22 e na parte da manhã, 10 horas, nós estaremos lá. Mas agora nós vamos falar desse livro. E eu gostaria, porque eu li aqui, que você fez esse livro mais pensando nas pessoas, vamos dizer, nos leigos. E como pessoa leiga, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença que existe entre psicanalista, psicólogo e psiquiatra? Ok.
Ok. Bom, só antes de responder, Irene, eu queria contar um pouco por que eu resolvi, como que nasceu esse livro. Porque, na verdade, o livro nasceu de um blog. Não sei se você tem essa informação, mas eu tenho um blog que eu escrevo há mais ou menos 5 anos. Eu sentia que havia pouco espaço para as pessoas que não são da área terem esse tipo de conhecimento, um conhecimento de qualidade, né, uma informação de qualidade. E aí eu comecei a escrever nesse blog. E aí eu tive uma boa receptividade do público, as pessoas me escreviam, mandando perguntas. Eu mostrei esse material para o pessoal da editora Ielde e eles resolveram bancar a minha ideia e publicar esse livro que se chama O Divã no Dia a Dia. Então, ele nasceu de um blog, né? Eu li isso, mas eu não conhecia o seu blog. Você vê como que é bom, né? Ficar conhecendo pessoas. Aliás, para quem tiver interesse de conhecer mais textos, o endereço é www.ribeirãopreto.psicologia.com.br. Maravilha. Então, foi uma ideia brilhante, né? Porque aí você começou a falar, eu vejo, olha só, gente, esse livro... Antes, o lançamento dele, você vai fazer também na feira, não vai? Na verdade, é um relançamento. Né? O lançamento já foi feito no final de 2013 e agora eu fui convidada para relançar o livro na feira. E que dia? Vai ser no próprio dia 23, a partir das 14 horas, depois da minha palestra. Ah, certo. Então, anote aí, ó, dia 23, é numa sexta-feira, né? Sexta-feira. 13h, ali no estande dos autores locais, do lado ali, a palestra. E depois do lançamento do livro, eu aconselho você a comprar esse livro, porque é demais. Mas agora vamos lá. Pois bem, então a diferença, essa é uma questão que as pessoas fazem muito, as pessoas confundem muito. Qual que é a diferença entre um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra? Bom, a diferença básica, aliás, assim, quem quiser aprofundar essa questão, que eu não vou conseguir responder rapidamente na complexidade que ela exige, leia o capítulo, né? Mas, basicamente, o psiquiatra ele é formado em medicina, né? Ele é médico, ele fez uma graduação em medicina e ele pode receitar medicação. O psiquiatra ele vai ser responsável por fazer diagnóstico, né? Então, fazer um diagnóstico, uma diferença entre uma depressão e um quadro melancólico, o psiquiatra tem condição de fazer isso. O psicólogo, ele é graduado em psicologia, ou seja, ele fez uma faculdade de psicologia. E ele vai trabalhar basicamente usando a fala, conversas com o seu paciente, ou seja, o psicólogo não receita medicação. Dentro da psicologia, a gente pode escolher várias abordagens teóricas. Então, só para citar algumas, tem a abordagem comportamental, a abordagem humanista. A abordagem psicanalítica é uma abordagem dentro da psicologia, que você pode escolher e se especializar nessa abordagem. O que determina essa abordagem? O estudo e a investigação dos processos inconscientes da mente. Ou seja, um psicanalista vai partir da premissa de que existem coisas acontecendo dentro da nossa cabeça que a nossa razão não sabe. Entende? Então, a ideia do psicanalista vai estar sempre olhando para esses processos inconscientes que a razão desconhece, né? Quando Freud criou a psicanálise, isso foi uma grande revolução, porque o homem acreditava que ele era dono da sua própria razão, e o Freud, então, veio mostrar que nós somos muito mais escravos do nosso inconsciente, né? E que quem domina as nossas ações, de fato, é o inconsciente e não o consciente, como as pessoas pensam. Olha, eu vejo aqui no seu livro que a pessoa que tiver já com um problema já pode começar a ler o livro aqui. Vejo que tem aqui no sumário. Primeiro ela apresenta a psicanálise. Depois tem comunismo e educação no contemporâneo. Reflexões sobre o trabalho. E aqui eu vejo impactos da arrogância nas aprendizagens humanas e no ambiente de trabalho. Uma coisa eu acho bem interessante para a pessoa, né, aprofundar nisso aqui, porque hoje nós encontramos tanto isso, não é? Na verdade, o sentimento de arrogância ele faz parte do ser humano, né? Todos nós temos momentos de arrogância, todos nós sentimos inveja, todos nós sentimos ciúme, todos nós sentimos ódio. O humano ele é dotado desses sentimentos que são às vezes incômodos da gente se dar conta de que a gente sente. Né? E essa era uma das coisas que eu ia pedir para você falar, impactos da inveja nas relações de amizade.
Por quê? Você falou que todos nós temos isso, né? Felizmente, então, todos, né? Porque Todos. não pode ser uma coisa só de um. Mas não é o tempo todo, não é? Não é o Graças tempo a todo. Deus. Como que a gente entende a inveja na psicanálise? Do ponto de vista da psicanálise, a inveja é constitucional, ou seja, a gente já nasce com capacidade de sentir inveja, né? Então, todos nós temos lá os nossos momentos de inveja. Existem algumas pessoas que sofrem mais desses sentimentos do que outras, né? Então, aquela expressão popular, por exemplo, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? É uma expressão básica de um sentimento de inveja. O que é terrível no sentimento invejoso? Quando a pessoa está atormentada pelo sentimento de inveja, o que é terrível para ela própria? A pessoa que está tomada pelo sentimento de inveja, ela despreza e ela desvaloriza aquilo que ela tem, e o bom está sempre no outro. Então, o cabelo do outro é mais bonito, a casa do outro é mais bonita, o emprego do outro é melhor, e tudo que ela tem, ela desvaloriza com o olhar invejoso dela. Então, o sentimento de inveja, ele faz muito mais mal para a pessoa que sente a inveja do que para a pessoa que é alvo da inveja. Né? Porque o invejoso, a pessoa muito tomada pela inveja, está sempre destruindo aquilo que ela conquista. E não tem um problema assim da inveja ser um aspecto positivo para a pessoa crescer, porque se ela vê o outro lá, ela fala, nossa, aquela pessoa é legal, mas ela não podia usar essa inveja para crescer também, chegar naquele patamar ou não? Sim, só que aí você está fazendo uma diferenciação entre inveja e admiração. São sentimentos parecidos, mas mas há uma diferença. Na admiração, eu não destruo aquilo que o outro tem de bom e eu quero ter também. E aí eu me esforço para conseguir. Na inveja, o sentimento é destrutivo. Eu fico paralisado no desejo de destruir aquilo que o outro tem de bom. E vou falar sempre mal contra o outro. Né? Tem até uma fábula que eu costumo contar em sala de aula, né? Que uma pessoa muito invejosa foi visitada por uma fada. E a fada disse assim, olha, eu vou realizar todos os desejos que você quiser, mas tem uma condição. Que o seu vizinho, que você inveja muito, tem em dobro. O que a pessoa invejosa pediu? Por favor, arranque os meus olhos. Ai, meu Deus. Né? Por quê? Porque se eu não olho e eu não vejo a qualidade do outro, aí eu não sou tomada pela inveja. Entende? Então, a inveja é um sentimento profundamente destrutivo para o humano. A arrogância deriva daí. O sentimento de arrogância e inveja são primos. Né? O que está implícito na arrogância? Eu sei tudo. Eu não preciso aprender com o outro. Né? Eu já sei. Né? Quando a gente vai ler um livro, a gente precisa ter a humildade de perceber que a gente não sabe aquilo, né? Para poder aprender. Então, o sentimento de arrogância, ele dificulta muito qualquer tipo de aprendizagem. Porque eu já sei. Eu tenho que saber aquilo. Né? Então eu acho que até o psicanalista que já conhece tudo, fica aí um recado para você ler esse livro também, que é importante. Aqui, conversando sobre, tem aqui nas tramas do amor e da sexualidade, conversando sobre crianças e famílias e a morte como companheira. Essa parte aqui, a morte como companheira, ninguém gosta, não é? Ninguém gosta de falar da morte, né, Irene? Mas todos nós vamos morrer. Esse é um fato inexorável da vida. A gente vai morrer. Mas se a gente puder deixar esse assunto mais para frente, né, gente? Nós vamos deixar. Vamos falar de vida. Vamos falar desse livro aqui. Você acha, então, como já deu para ver, a sua linguagem aqui é uma linguagem bem acessível a todos, eu acho assim, até uma faixa etária que você pode analisar assim, a partir de uns 15 anos, mais ou menos. Que a gente trabalha com análise. Com esse livro aqui? Eu acho que sim, né? Eu acho que a partir disso sim. Mas na clínica a gente trabalha com criança, bem pequenininha já dá para trabalhar. E falando aí na clínica, por exemplo, qualquer pessoa pode chegar lá e falar, eu quero fazer análise. Qualquer pessoa que tenha um real interesse em se conhecer. Por exemplo, eu acho que eu me conheço, não sei, mas de repente eu falo, espera um pouquinho, será que eu me conheço? Deixa eu ir lá, falar. Aí tem todo aquele processo, chega, tem o divã, deita ali naquele divã. Por que a pessoa tem que deitar naquele divã para fazer essa análise? Antes de responder a questão do divã, eu só queria fazer um complemento do que você falou. Você falou assim que psicanalista já sabe tudo, que às vezes a gente acha... Na verdade, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre em processo de aprendizagem, né? Uma vez uma pessoa muito querida me disse que o ser humano é que nem o zero da matemática. A gente sempre está se aproximando, mas nunca é.
A gente está sempre num processo de se tornar. Né? Então, quando eu penso assim, quando eu disser para mim, eu já sou, aí tem alguma coisa errada comigo. Agora, quando a gente se dá conta de que a gente está sempre em processo de ser, né? A gente está sempre se tornando, se modificando, isso é valioso do humano. Entende? Então, a gente nunca sabe tudo e eu acho que isso é ótimo. Né? Agora, a questão do divã, Irene, é uma questão muito interessante de você me fazer, porque essa é uma questão que permeia a cabeça de muita gente. Por que deitar num divã? Né? O divã foi criado pelo Freud, né, o que é o criador da psicanálise. Ele cria o divã para facilitar que a pessoa se deite e deixe a mente livre para as ideias dela fluírem, né? De modo que o inconsciente seja acessado com mais facilidade. Né? O Freud chamou isso de associação livre de ideias. Por quê? Pensa o seguinte, se eu estou conversando com você, eu estou prestando atenção no jeito que você está me olhando, se você está me reprovando ou não, se você está julgando aquilo que eu estou falando. Quando eu me deito, eu não estou olhando para o terapeuta. Né? Eu só estou atento para o que está acontecendo dentro de mim, que é o foco da análise. O que se passa dentro da minha mente, do meu psiquismo. Entende? Então, a ideia é você tirar o campo de visão da pessoa para que ela possa se concentrar dentro dela. Nesse momento, você acha que tanto o psicanalista quanto o que está sendo analisado, os dois vão interagindo e vão aprendendo mutuamente? Sem dúvida, Irene. Essa é uma questão assim, muito fundamental, porque, como eu disse, a gente está sempre se tornando. Então, cada encontro humano que você tem, e a clínica é um encontro de muita intimidade, né? Às vezes, você se dá conta de que você conhece mais daquela pessoa do que o marido dela, do que a mãe. Né? Porque é uma relação, a gente se encontra com uma pessoa 3, 4 vezes por semana. E quanto tempo dura cada encontro? 50 minutos. Sempre 50 4 minutos. 4 vezes por semana? De 3 a 4 vezes por semana um psicanalista trabalha. Mas isso fica também um tratamento muito caro, não fica? Então, essa é uma questão relativa. É caro, se a gente for pensar na questão financeira, mas quão caro é não se conhecer? Né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, um problema que é de público, é nacional hoje, da questão das pessoas se endividarem. Né? Eu raramente vejo, infelizmente, um noticiário que enfatize a questão mental envolvida nesse endividamento. Porque o que está implicado nisso? Não é só falta de educação financeira. São pessoas que estão com descontrole. Elas estão descontroladas, elas não conseguem lidar com a realidade de que o salário é X e elas querem gastar 10X. Então, isso é uma questão mental. Então, aí, tá certo, é caro, mas quão mais caro é a pessoa não se conhecer? Aí ela se mete em dívida, ela se enrola toda, né? Ela fica infeliz no casamento, ela vai mal no trabalho. Então, quão mais caro é um ser humano não se conhecer? Eu não sei, eu acho que é muito mais caro a gente não se conhecer. Entende? Bom, gente, eu gostaria de fazer muito mais perguntas para a doutora Ana Laura, mas vai ficar a dica aqui para vocês. Dia 23, 13h, às 13 horas, lá no estande dos autores locais, ela dará uma palestra e logo fará o relançamento desse livro com autógrafos lá. Eu aconselho você a participar dessa palestra, porque você já teve aqui uma amostra do conhecimento dessa psicanalista. E com certeza você lá, pessoalmente, você pode fazer aquela pergunta que está aí na sua mente e que agora não dá para fazer, tá? Mas temos que encerrar, viu? Passou tão rápido, pois não passou? Passou rápido. Grave esse nome. O Divã no Dia a Dia, lá no estande dos autores locais. E lá no estande também, nós temos lá todos os livros dos nossos autores locais. Nós vamos receber aqui, eu ainda vou fazer uma entrevista com o secretário da Cultura de Campos do Jordão, Benilson Toniolo, fazer uma entrevista também com a Gemon Carlos, que vem lá de Olambra, no próximo programa. E também nós vamos bater um papo depois com um monte de escritores por aí na Feira do Livro, tá? Muito obrigada por ter aceito Obrigada a meu você. convite. Irene, só um recado. Quem quiser comprar o livro, no site da editora, www.ield.com.br, encontra o livro. Mas no estande não? No estande também, mas quem não quiser esperar até o dia, sim, né, certo. pode ir. Está aí.
Então, e eu espero você no próximo Ponto e Vírgula, porque nós temos uma matéria, como você viu, né? A gente não fala mentira aqui. O pessoal que vem aqui é fera. Eu espero você. Tchau!